Fala galera, boa noite. Retornando aqui nas nossas análises diárias, né galera, nossos backtests. Fiquei alguns dias off para rever um pouco mais do operacional, analisar algumas coisas, rever algumas operações e estamos de volta. Estamos de volta aí com as nossas análises diárias do índice e do dólar. Então, sem mais enrolação, bora lá pessoal. Vou tentar ser o mais dinâmico possível aqui para o vídeo ficar mais curto, tá? Então, antecipadamente eu peço que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito e deixem um like aí que fortalece demais. Beleza? Bora lá. Bom, galera, como de lei aí, começando com os tempos gráficos maiores, tá? 60 minutos. Um único detalhe, galera, pode ser que o meu gráfico esteja diferente de vocês aí, porque eu estou com essa opção aqui desabilitada, ó, splits e agrupamento. Vejam que praticamente é outro gráfico quando eu habilito essa função, olha só. Tá? Então eu estou com essa opção desabilitada. Não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Porque não é o meu forte, mas caso vocês queiram fazer um teste, desabilitem essa função aqui de splits e agrupamentos. Eu recomendo, mas façam um teste, ok? E para quem quer se interessar por que serve essa função, por que muda tanto o gráfico, eu aconselho vocês pesquisarem a fundo, porque eu não quero alongar o backtest nesse tema, tá? E eu também não sou nenhum especialista que vai poder explicar devidamente isso aqui para vocês. Então fica aqui o print aqui da tela para vocês olharem mais a fundo aí em outro conteúdo, em outro vídeo, ok? Então vamos lá, para não enrolar. Bom galera, focando aí no movimento, né, do mercado, ele armou um belo movimento de baixa aqui, né? Ele fez o pullback, olha só, e um detalhe importante, para quem não assistiu minha aula, meu aulão, na verdade, de Fibonacci, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no final do vídeo também para que vocês possam assistir, porque é super importante, tá? É uma virada de chave total, assim, uma visão completamente diferente para quem não conhece Fibo ou para quem quer se aprofundar mais, vai agregar muito no mercado e vai mudar demais a visão de vocês. Então eu recomendo que vocês assistam primeiro o vídeo de Fibonacci para depois voltarem aos meus backtests, porque lá eu vou explicar perfeitamente mais a fundo Fibonacci, tá? Literalmente é um aulão de mentoria gratuita aqui para vocês. Beleza? Então, bora lá, galera. Olha só, mercado numa excelente estrutura de baixa, né, pessoal? Máxima, mínima 50%, né? A probabilidade, para quem assistiu o meu aulão, sabe que era o preço vir para cá e romper esse ponto. Então, olha só, galera, ele concretizou isso. Tá? Eu estava visando um alvo, possivelmente até aqui, ó. Olha o gapzinho que ele tem aqui em aberto. Exatamente nesse gatilho, é um gatilhozinho que startou essa alta, tá? Então é um gapzinho que ele pode vir fechar, mas acabou que ele segurou num outro gatilho sem teste do diário. Eu vou mostrar lá para vocês, ele acabou segurando lá. No 60, essas regiões aqui de acúmulo do preço. Né? Então o movimento da FIBO foi concretizado, tá pessoal? Olha só, ele deu a saída do preço tecnicamente para amanhã, galera. O que o mercado pode fazer, tá? Vejam que eu nem atualizei as marcações para poder fazer análise para vocês. Para amanhã é possível que ele venha fazer uma alta de pullback. Tecnicamente falando, esse é o movimento correto que o mercado tende a fazer para dar sequência na saída do preço. Tá? Uma vez que ele concretizou este movimento, igual eu expliquei para vocês, ó, rompendo isso daqui e já fechou abaixo. Então, tendo um novo 50%, é possível que ele venha testar para continuar a queda. Exatamente como ele fez assim. Tá? Fez aqui, ó, porque é assim que o mercado funciona. Mas vai depender do gap. Ele não está numa região de venda onde ele fechou aqui, tá, galera? É uma região compradora. No diário vai fazer mais sentido. Então, nessa região, a minha perspectiva, minha prioridade, melhor dizendo, não é por compras. Desculpa, não é por vendas, é por compras, mas tudo depende da abertura do preço. Para amanhã, o que eu espero? Uma alta corretiva de pullback, mas depende da abertura, porque se ele já abrir com gap rompendo esses pontos, é possível que ele já venha fechar esse gapzinho aqui, já venha para essa mínima, já venha para cá e aí por diante. Tá? Então, para amanhã, uma alta de pullback para corrigir isso aqui, para depois querer possivelmente continuar a queda. Ok? Replicando este mesmo movimento aqui. Tá? Essa é a prévia aí para amanhã. Vamos ver se ele vai fazer isso. De novo, depende da abertura. Então, pessoal, para finalizar a análise aqui nos tempos gráficos maiores lá pelo diário, olha só, né? Ele veio aqui de uma... Basicamente veio de um topão duplo aqui do diário, né? Olha aí, veio de um topo duplo do diário, então a probabilidade é ele voltar para esse ponto aqui, ó, onde o preço não passa de forma alguma. É mais claro que antes ele chegar lá, ele tem esses pontos interessantes. Ele veio testar esse gatilho que estava sem teste, né? Eu preciso refazer minhas marcações aqui do diário, mas eu tenho essa negação aqui também que segurou o preço, né? Eu tenho aí a minha próxima marcação que eu vou colocar aqui novamente é essa mínima aqui, ó, desse ponto o qual o preço não passa, né?
que é um cinquentão mais macro aí. Então, galera, para amanhã de novo, ó, eu tenho esse rompimento aqui também, né, que ele pode vir testar, tenho esse aqui, olha só, preciso atualizar essas marcações. Estou pensando num pullback para ele dar sequência na saída do preço. Tá? Para o diário, galera, estou visando um alvo nessa região aqui, olha só, 136 mil aí mais ou menos, tá? Arredondando aí. Ok? Então essa é a análise aí dos movimentos que o índice vem fazendo e a prévia para amanhã, tá? Focando aqui agora nos 5 minutos, pessoal, olha só. Eu tenho aqui, né, o movimento do dia foi completamente vendedor, por mais que eu peguei algumas oportunidades na compra também. E eu já entrei vendido logo no candle 3 aqui, galera. Ó, se eu jogar um pouco aqui mais para a esquerda, eu já entrei vendido perfeitamente aqui no candle 3. Por que eu já entrei vendido no candle 3? Puro contexto de Fibo, pessoal. Por isso que é muito importante assistirem meu vídeo o meu aulão, melhor dizendo, né, da Fibonacci, tá? Vai ficar muito mais claro e fácil para vocês entenderem aqui. Então, galera, lembrando que a perspectiva de hoje era a queda para ele buscar. Deixa eu até tirar a tela cheia aqui, ó, para ele buscar, vou dar um zoom aqui no 60 minutos. A minha perspectiva era a queda no dia de hoje para ele vir buscar esses pontos aqui, né? Ele abriu dando continuidade no fechamento do dia anterior, então só fortaleceu a minha análise de queda, só que eu não entrei vendido logo no primeiro candle, porque onde ele abriu a mínima, máxima 50%. Se eu atualizar minha FIBA aqui, pessoal, olha só, que eu estou com a minha FIBA aqui de queda, né? Se eu colocar essa FIBO de alta aqui até então, ó, que era válida antes da abertura, fechamento do dia de hoje, melhor dizendo, ele abriu numa região de compra. Olha aqui onde ele abriu, ó, mínima, máxima 50. Então aqui não dava para vender. O que eu esperei? O primeiro candle fechar, o segundo candle confirmar que ele rompeu e negou esses pontos, então já acreditei que o candle 3 já viria fazer um pullback para dar continuidade na queda. Uma vez que o índice, pessoal, ele tinha alvos aqui no fundo, ó, tá? Devido à análise macro que a gente fez de queda da onde ele estava vindo. Então a perspectiva era ele vir fazer o pullbackzão aqui e dar continuidade. Mas eu tive que aguardar ele confirmar para mim que ele não iria respeitar essa FIBO aqui de alta para fazer isso. Então, quem confirmou isso para mim foi o rompimento do primeiro candle e a confirmação do candle 2. Venda no candle 3, movimento de saída do preço. Veja que o movimento de FIBO se replica tanto no macro quanto no micro, tá? É sempre o mesmo movimento. Então, fiz a minha primeira operação que eu compartilhei com vocês hoje cedo aí no Shorts, né? Fiz a primeira operação de venda aqui, visando um alvo aqui, ó, de 300 pontos, né? 350, 300 pontos aí cheio, para ter aquela gordura do mercado e poder bater mais contratos tranquilamente, né? Podendo utilizar a gordurinha do mercado. Eu tenho feito mais dessa forma, galera. Por isso que eu fiquei um pouquinho off aqui dos backtests, que eu vim fortalecendo, melhorando as minhas análises, as minhas entradas, né? Venho buscando mais uma operação visando 2 para 1 para poder trabalhar com a gordura do mercado para depois entrar com mais contratos. Então eu tenho melhorado um pouco mais nesse ponto aí, tá? E aí ele já deu uma bela saída do preço, vindo buscar o meu próximo ponto de parada, o meu suporte aqui, né, que é uma marcação lá para trás dos 60 minutos. Ó, se eu tirar um pouco do zoom aqui, é esse ponto aqui, galera, essa região de mínimas, o qual o preço não passava, olha só, tá? Era essa região que ele já segurou aqui e segurou aqui também, ó. Então é uma região muito forte, tanto que ele chegou aqui, olha como é que ele sentiu, né? Então ele deu a saída do preço. E na hora que ele rompeu com força, galera, ele deixou os rompimentos em abertos aqui aonde? No 50% de queda. Olha só, se eu colocar a FIBO de queda do dia, olha aí, né? Então a vendinha é excelente no candle 3 que eu peguei e marquei. E aí eu fiz uma comprinha depois que ele armou o pivô de alta aqui, ó, exatamente no candle 10. Porque ele fez o pullback no rompimento do candle 6, olha só. E ele tinha margem de buscar o que, galera? Os 50% desta queda. Então fiz a compra aqui, fiz uma parcialzinha neste topo aqui, que já era um 50% intermediário. Já vou mostrar para vocês. E fiz a minha saída cheia no 50% do dia. Por que eu fiz a minha saída cheia aqui? Porque a minha perspectiva era queda e isso aqui é só um pullback porque o preço faça a saída. Lembrando que o preço anda entre máximas, mínimas e 50. Né? Expliquei muito bem no meu aulão lá de FIBO. Então eu só aproveitei o pivô de alta para fazer uma compra porque eu sabia que se o preço respeita esse pivô de alta, ele tende a buscar a FIBO macro do dia para testar os rompimentos em testes que ele ocasionou. Então é tudo uma questão de alinhamento, né, galera? Os alinhamentos dos fractais aí do mercado. Então, basicamente, eu estava enxergando o preço vir fazer esse pullback para conseguir dar essa saída do preço, ó, e romper essa região que ele tinha que romper aqui dos 60 minutos. Era isso que eu busquei no dia de hoje e foi isso que ele se concretizou. Então, hoje foi um excelente dia, porque ele fez o que deveria fazer. Né? Então, deu essa compra
top aqui no candle 10, né? Daria para comprar nessa violinada aqui do 14 também. Não era errado se ele abriu testando para baixo, não me recordo agora. Mas olha, ele veio nos 50%, olha aqui, ó, mínima do primeiro candle do dia, né? Máxima desse candle 4 que ninguém rompe, inclusive mínima desse cara que está em conjunto. Excelente venda no candle 17 ou até mesmo no 18. Peguei venda aí no candle 17 porque a minha perspectiva já era esse pullback para ele poder dar essa sequência na saída. Essa venda eu acabei não gravando porque eu gravei aqui a compra, né? E já saí aqui. Então a venda pagou rápido aqui, já pus um lucro no bolso e pulei fora. Eu acabei não gravando essa venda, eu gravei essa venda aqui e a compra. Mas essa aqui do candle 17 eu também peguei. Porque ele chegou aqui, perspectiva era ele vir para cá, olha só, né? E completou a minha análise. Ele ficou um pouquinho lateral, fez um fundinho duplo, generalizando, chegou aí para cima, mas foi testar de novo o quê? Os 50%. Se eu generalizar o movimento aqui, galera, basicamente ele fez o seguinte, ó, tá melhorando aqui o movimento, ó. Ele veio fazer o pullback aqui no 50 após esse fundo duplo e deu a saída do preço. Então, galera, houve uma quebra de estrutura intermediária, olha só, né? Mas a principal, que era esse topo aqui dentro da minha fibra de queda, não foi quebrada, ela foi respeitada, uma região de acúmulo do preço. Então a probabilidade disso ser pullback é grande, tanto que eu poderia pegar uma venda na violinada desse candle 32, não é errado, é mais arriscado, não é errado, ou eu poderia pegar uma venda também nesse candle 36 aqui, ó. Tá? Após o preço buscar essa liquidez na região de 50 e ele não der, ele falhar aqui os rompimentos, né, não der sequência na saída do preço, para mim é uma venda perfeita para alvo barra parcial no fundo para rompimento e buscar minha próxima marcação. Né? Então tranquilamente aí daria para pegar uma venda aqui no candle 36 também, tá galera? Basicamente devido ao contexto de FIBO, né? Dele tá respeitando o movimento de queda, basta olhar, ó, só topos menores, né? Não tem segredo, né? Topos menores. Esperou a região de FIBO, isso eu expliquei muito bem no aulão, já sabe onde tem que fazer as operações. Tanto que olha aí, chegou na minha região de... Chegou numa região importante do diário, olha aí como que ele respeitou, pessoal. Respeitou muito bem, né? Inclusive, olha só, daria, de repente pelo minuto, daria para entrar antecipado no candle 43, mas a melhor compra foi na violinada aqui do candle 44, porque ele chegou num ponto muito forte. Então é normal que o preço venha fazer um pullback, e ele foi lá, tá? Então se eu compro aqui, vamos supor que eu comprei na violinada do candle 44, galera, o meu alvo primário é nessa fibra de baixa. Então se eu faço uma compra aqui, ó, faço o stop aqui para baixo, e um alvo aqui de praticamente 300 pontos. Dá para fazer praticamente um 2 para 1 aí bacana. E ele subiu mais, né? O que ele foi buscar, galera? A FIBO do dia. Olha aí onde ele foi. De novo, olha só como que o preço se repete, galera. Olha a excelente venda que deu nesses candles aqui, ó. Poderia vender o candle 59, poderia vender o candle 60, poderia vender o candle 61. Deu 3 oportunidades de venda no 50%, pessoal. Olha isso. Mega pullback aqui, probabilidade dele dar a saída do preço. Na sequência ele para onde, galera? Mínima, máxima 50%. Não deu a saída limpa, porque eu tenho esse 50% exatamente nesse ponto. E aí o que ele faz na sequência? Vem fazer pullback aonde? Neste 50% de queda. Olha só, galera. Respeitando esse 50% de queda, a probabilidade é dele vir para o fundo. Então deu uma venda aqui no candle 68 também. Deu venda no candle 68. Deu venda no candle 73. Olha só, excelentes vendas devido a esse movimento de baixa e ele tinha que vir aqui, ó. E chegou lá, né? Chegou lá, obviamente ficou bem mais lateral aí, né? Mas veja que em nenhum momento ele fez o quê? Rompeu o topo. Em nenhum momento ele rompeu o topo, galera. Veja aqui, ó, só topos menores, tá? Em nenhum momento ele rompeu o topo. Surgiu oportunidades de compra, excelentes oportunidades de compra, mas todas com alvo no 50%. Então, se eu estou contra a tendência, não é um problema nenhum operar, porque surgem excelentes oportunidades, igual essa do candle 10, igual essa do candle 44, né? Olha só essa do candle 77, após ele negar aqui, ó, daria para comprar, porque ele tem margem de vir buscar os 50%. Então, se eu estou contra a tendência, eu compro e saio cheio aonde eu sei que o preço teria de ir. Né? O mercado é soberano, nós sabemos, então eu vou sair cheio, vou fazer uma gordura e quando ele chegar lá, eu basicamente vou procurar uma venda a favor da estrutura, faço uma parcial e carrego o trade. Tá? Então, eu tenho buscado mais esse formato e tem dado muito bom. Então, ele ficou lateral aqui, galera, ó. Ele ficou lateral nesse ponto, mas o que eu observo? Em que nenhum momento ele rompeu o topo anterior, ó, só topos menores, ele fez topo duplo aqui e veio queda. Né? Como ele negou esse aqui, ele pode vir buscar o quê? O 50% do dia que ele armou aqui, ó. Por isso que eu estou visualizando uma possível alta de pullback para amanhã, porque ele tem margem de vir buscar onde, galera?
os 50% do dia. E olhando para o 60, ele pode querer subir um pouco mais, tá? Porque ele deixou alguns rompimentos para trás aqui sem teste, né? Então nós temos aqui alguns pontos interessantes que ele pode vir testar. Ele tem margem para uma excelente correção de pullback, tá, galera? É uma alta de pullback para depois querer continuar a queda, tá? Tudo isso devido a onde ele parou aqui, né? O que ele ocasionou aqui nos 60 minutos, que é basicamente o que ele fez aqui, ó. Fez um fundinho duplo aqui nessa região, pelo 60, né? E aí no 5, ó, ele nega o fundo, então ele tem margem de vir para os 50%. Tá? O primeiro alvo aí para o índice seria esses topos intermediários aqui, ó, que já está próximo da região de 50. Né? Vamos ver como que ele vai se comportar. Essa é a análise do índice, galera. Já vou para a análise do dólar na sequência, só um minutinho. Bom, galera, retornando aqui, ó, agora no mini dólar, né, nosso querido dolinha. Hoje ele também fez um excelente movimento, tá, pessoal? Por mais que ele esteja andando, aliás, agora ele saiu desse range de lateralização, né? Basicamente, o que o dólar estava fazendo aqui, ó? Ele veio de um topão duplo, né? Basta eu tirar o zoom aqui do gráfico, ó. Bom, pessoal, retornando aqui, o que eu havia comentado aqui, ó, após ele fazer um topão duplo aqui na fibo de baixa, basta eu subir a fibo aqui para identificar, tem essa fibo e temos essa também. Olha só o que ele respeitou aqui, né? Essa região aqui foi bem respeituosa, olha só. E basicamente ele fez um topão duplo aqui, ó, né? Esse topo e esse topo. E ele não conseguiu romper fundo, ó, ele fez um fundo triplo aqui, galera. Então a probabilidade, eu expliquei isso no meu aulão de fibo também, por isso a importância de assistir aquele aulão, é ele voltar e quebrar esse ponto aqui, ó, ganhar esse ponto, tá? Para fazer o teste e continuar a alta. Basicamente, o dólar tem alvo aqui, ó, buscando o mesmo contexto de fibo que eu expliquei para vocês. Claro que antes de chegar lá, tá, pessoal, ele não vai subir reto. Ele tem os pontos de parada, como essa máxima aqui, essa região que é muito forte, né, que eu acabei de comentar, antes de chegar lá. Então ele tem pontos de parada antes de chegar lá, mas a longo prazo eu vejo a possibilidade de alvo aqui, tá? Para hoje, pessoal, no dolinha, qual que era a minha perspectiva? A minha perspectiva era alta mesmo. Por que era alta, galera? Porque no dia de ontem eu estava esperando uma queda, porque ele abriu com um gap na região de alvos, ocasionando o topo duplo, negou os rompimentos anteriores, olha só, fazendo pullback nas negações, né, basicamente, e quebrou a estrutura de alta, galera. Olha só, essa fibra de alta, mínima, máxima 50%, foi perdida. E aí no dia de hoje, ele já abriu, desculpa, no dia de ontem, ele já abriu na região de alvos o qual eu estava almejando ele, ó, que era esse ponto. Então eu estava buscando uma queda ontem para o índice com alvo até esse ponto aqui, ó, tá? Até essa marcação aqui, ó. Só que ele já abriu ontem, no caso, com alvo aqui e já veio ocasionando fundo triplo e indo para cima. Aí ele quebrou mais uma vez a estrutura de baixa que o mercado havia formado aqui, ó. Ele quebrou a estrutura de baixa, fez pullback para ir para cima. Então, por isso que a minha perspectiva, em análise macro aqui que eu expliquei para vocês do topão duplo que ele fez, era o dólar vir para cá para romper, tá? E buscar mais níveis aí para cima. Então, qual que é os próximos níveis que eu vejo para o dólar, galera? Ele já testou essa marcação, tá? Mas ele não ganhou. Então, ele tem que ganhar esse ponto. Se ele ganha, ele vem para esse ponto. Se ele ganha, ele vem buscar esse outro ponto aqui, que é onde eu estou pensando que é o alvo dele, tá? E é uma região muito forte lá do diário. É um fundo que ele rompeu e, se eu não me engano, ele não testou. Se eu mudar lá para o diário... olha só, na verdade ele testou nesse candle aqui, ó, né? Ele testou nesse candle assim, então foi testado. Mas é um fundo muito forte, tá? É um fundo muito forte que segurou vários e vários dias aí. Se eu tirar o zoom aqui, ó, é essa região aqui que segurou muito o preço, ó. Se eu não me engano, desde aqui, na verdade não, é desde aqui mesmo, ó. Ele segurou muito bem o preço, ó. Segurou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes que ele bateu aqui, não conseguiu romper, até que veio um cara que rompeu, né? Então ele pode vir fazer um mega pullback aqui, olha só. É completamente possível. Essa região é muito forte para ele vir testar e vir fazer um pullback, tá? Então é possível que ele vai lá. Veja que aqui no diário, ó, fica mais nítido a quebra de estrutura. Ele negou esse cara rompendo essa máxima. Então a probabilidade é ele buscar a extremidade desse cara, que é a fibo lá do 60 que a gente estava olhando. Mas antes de chegar lá, temos os pontos de parada, né? Então, pessoal, indo aqui para os nossos 5 minutos, né, para a gente fazer a análise diária aqui dele. Ele já abriu, ele não abriu com gap, nem o dólar e nem o índice não abriram com gap hoje. E ele já abriu dando continuidade aqui no movimento, né? Basicamente,
Ele abriu aqui já numa região de compra, então daria para pensar numa compra logo no primeiro candle, tá? Não era errado arriscar uma comprinha aí no primeiro candle não, porque se eu colocar essa FIBA aqui, pessoal, ele abriu numa região de compra. Peraí, deixa eu só identificar, peraí que eu acabei me perdendo aqui, essa daqui. Se eu colocar essa FIBA aqui, olha só onde ele abriu, deixa eu só melhorar o zoom aqui para vocês, acho que assim vai ficar melhor, né? Então ele já abriu numa região de compra, dando basicamente fazendo um fundinho triplo aqui, olha só, onde ele não rompe, né? É mais um fundo duplo, na verdade, aqui, ó, onde ele não estava conseguindo passar acima desse suporte meu, olha só, né? Então daria para pensar numa compra aí logo no primeiro candle. Eu não operei dólar hoje, foquei mais no índice, tá? Mas surgiram excelentes operações. Daria para pensar em compra no primeiro candle, quem já pegou aí, excelente resultado logo no início do dia. Tanto que aí ele veio e fez um ótimo pullback. Olha só, respeitou essas marcações minhas, né? Respeitou muito bem a marcação e veio fazer um pullback aonde? 50% do dia. Olha só, galera. Negação no 50%, excelente compra esse candle 15. Tá? Veio, fez o pullback, a probabilidade é ele ir para o topo. Ele sentiu um pouco essa marcação do diário, mas nada mais é que um segundo pullback para ele continuar o alvo dele, que era topo. Uma vez que ele está fazendo a movimentação de alta respeitando 50% do dia, ele tende a vir aqui. E veja que em nenhum momento ele quebrou a estrutura no caminho. Ele só fez um segundo pullback para dar oportunidade para comprar ou realocar os contratos para carregar o preço até aqui novamente. Com a possibilidade de rompimento, uma vez que nós sabemos que nos 60 minutos ele está indo para rompimento, né? Então, veja que repetiu o mesmo cenário de compra aqui na negação no 50%, nessa FIBA um pouco mais intermediária também, olha só, se eu colocar essa FIBA de alta aqui, ó, olha aí o que ocasionou, né? A mesma negação, galera, ó, compra no candle 24, compra no candle 25. O mesmo cenário se repetiu aqui e se repetiu aqui também, olha só, porque eu tenho essa nova FIBA. Se eu colocar essa mesma FIBA de alta aqui, olha o mesmo cenário de negação se repetindo. Compra no candle 36, compra no candle 37. Né? Então, 3 compras iguais, galera. Olha isso, o dólar hoje foi fenomenal também, tá? Excelentes operações aí e pagaram super bem, ó. Essa é uma operação de alvo aí de 18 pontos. Se eu compro aqui, eu ainda pego 11 pontos. E se eu compro aqui, eu posso visar alvo na minha próxima marcação a mais 12 pontos. É meta, né? Então ele deu essa estilingada, buscou liquidez nesse ponto e veio queda. Né? Veio uma queda, ele chegou de quebrar a estrutura aqui intermediária, né? Rompendo essas mínimas aqui, olha só, rompeu essa região de mínimas, mas não conseguiu passar desse ponto. Eu acredito que aqui era a FIBO de alta do dia. Vamos ver, ó. Se eu colocar, deixa eu só tirar um pouco do zoom aqui, né? Ele subiu bem hoje aqui, tá até difícil controlar o zoom aqui no Profit. Depois que o Profit atualizou, ficou complicado esse zoom aqui, viu, galera? Aí, ó. Então, olha aí, pessoal, respeitou, não foi bonito, né, porque houve uma saída da FIBO, mas a gente sabe que não é 100%. Nos tempos gráficos maiores, ele estaria respeitando. Nos 5 minutos foi uma falsa saída do preço, tá? Mas como que eu identifico isso? É simples, ele não quebrou essa estrutura, rompendo essa mínima aqui, após consequentemente negar esses topos. Então ele vai para o próximo alvo, que é o quê? É essa região de mínimas aqui, ó. Esse ponto aqui que também está segurando o preço. Se ele não ganha aqui, galera, ele vai voltar para cima. E aí tudo isso, tá? Já que ele não está rompendo mínimas na região de 50%, se ele tivesse rompido aqui igual ele rompeu aqui, aí ele viria para cá. Ó. É por eliminação, tá? É por eliminação que eu tenho que buscar os alvos. Como ele não ganhou daqui, nos tempos gráficos maiores, certamente ele estaria brigando dentro da FIBO. Eu encaro que ele ainda está brigando na FIBO de alta. Olha só, para poder continuar alta. Tá? Então ele fez isso, tá? É lógico, se eu abaixar um pouco a FIBA aqui, ele não respeitou a FIBA do dia, mas se eu abaixar um pouco mais a FIBA aqui, olha aí, respeitou essa. Se eu colocar essa aqui, ó, essa aqui faz mais sentido ainda. Então basta eu abaixar a FIBA que eu vou identificar onde o preço está, né? E aí ele foi indo para cima, né? Eu poderia fazer uma compra, peraí que a FIBA ficou gigante, deixa eu inserir uma nova aqui. Eu poderia pensar em compra, galera, nesse mesmo cenário aqui, ó, olha só, nessa região aqui, ó. Poderia pensar numa compra nesse ponto aqui, ó. Ele veio, fez o pullback, deu a saída do preço. Fez um segundo pullback, poderia pensar em compra aqui também, foi para cima. Aqui ele já ficou mais lateral devido ao horário, aí, fim do dia, né? Fim do mercado. E aqui especificamente onde eu poderia comprar, galera, ó. Poderia comprar o candle 69, poderia comprar o candle 71 ou o candle 72. Poderia comprar o candle 82 aqui ou o candle 84. Tá? Não era errado também.
Olha só, se eu colocar essa FIBO, ele respeitou, mas se eu subir essa daqui, ó, foi mais respeituosa. Região de 50% tem que haver rompimentos. Se não há rompimentos, probabilidade do preço fazer um movimento contrário. Olha só, e nada mais é que pullback, né? Então ele fez isso e deu a saída. Então o dólar também entregou excelentes movimentos, né? Tanto o índice quanto o dólar realmente foram muito objetivos hoje aí nos movimentos. Eu gosto de dias assim, onde surgem boas oportunidades e o preço de fato respeita e vai embora, né? Mas é isso, pessoal. Esse é o backtest, o retorno aí da nossa análise, do nosso backtest. Tamo junto. Agradeço por quem assistiu aí no final. Agradeço para quem deixou o like e se inscreveu no canal. Tamo junto. Até mais, pessoal. Até o pregão de amanhã. Valeu.